O milionário fica sem palavras quando mendiga negra chama seu amigo de forma surpreendente. Roberto Mendes, um milionário de 52 anos, sempre passava pela mesma rua a caminho do trabalho. O sol brilhava intensamente, refletindo-se nas fachadas de vidro dos prédios luxuosos da zona sul do Rio de Janeiro. Ao lado de sua esposa Helena, que exibia um sorriso radiante. Tudo parecia perfeito. Viviam em uma mansão de tirar o fôlego, repleta de luxo, com piscina, arte e decoração dignas de revistas. Mas aquele dia começou diferente. Enquanto caminhava, uma figura chamou sua atenção. Era Lúcia, uma mendiga negra que se destacava em meio ao caos urbano. Seu olhar trazia um peso difícil de descrever. Angústia e força se misturavam de forma inquietante. Ao se aproximar, Roberto estava prestes a ignorá-la, mas suas palavras o paralisaram. Cuidado com Marcos Andrade. Ele tem estado em sua casa quando você não está. Um frio percorreu sua espinha. Roberto hesitou. A voz de Lúcia era firme, carregada de uma verdade inquietante. Marcos, seu gerente financeiro, era um amigo de longa data. Como isso poderia ser? Sua mente girou em círculos. Ele já desconfiava de algumas movimentações estranhas nas contas, mas nunca cogitou que poderia haver algo tão grave. A pergunta lhe martelava. Qual seria a verdade por trás daquela revelação? A sensação de dúvida e medo se intensificou quando estranhas mensagens anônimas começaram a aparecer em seu celular. Cuidado com quem se aproxima. Apenas o tempo dirá. A cada alerta, sua inquietação aumentava. Roberto decidiu investigar. Ele chamou Helena para uma conversa, mas não contou nada. Não queria alarmá-la sem provas, mas a tensão era visível. Naquela noite, em meio ao seu ajetreado escritório, seu mundo parecia desmoronar. Cada vez que olhava para o escritório luxuoso que havia construído, a certeza de que tudo estava em risco o consumia. Ele se pegou pensando em Lúcia, em sua dor e em sua luta, contrastando com a vida perfeita que imaginava ter. O que estava a ponto de acontecer? A ansiedade se transformou em determinação. Ele precisava descobrir a verdade. Mas o desenrolar dos acontecimentos foi além do que imaginava. Um telefonema chegou até ele um dia depois. Era uma informação chocante. Lúcia havia sido sequestrada, e aqueles que estavam por trás do crime eram os que ele acreditava serem seus aliados. O que começou como um simples aviso se transformou em uma luta frenética contra o tempo. Coração acelerado, Roberto se via no meio de um campo de batalha emocional. Ele estava dividido entre proteger uma desconhecida e descobrir a verdadeira face de seus relacionamentos. A cada passo, mais segredos se desdobravam e mais perguntas surgiam. O desfecho deste capítulo se aproximava, mas antes que pudesse se preparar, uma nova ligação surgiu. Estranha e cadastral, a voz que surgiu do outro lado o deixou apreensivo. Quais outras verdades obscuras poderiam ser reveladas? Seu mundo acabara de ficar muito mais complicado. Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão estava no ar quando Roberto recebeu a nova ligação. A voz do outro lado era grave, enquanto dizia: "Você acha que a Lúcia é apenas uma mendiga? Não sabe de nada, não é mesmo?" O sangue de Roberto gelou. O que estava acontecendo? Quem era aquele na linha? Ele se forçou a perguntar sobre Lúcia, mas a voz simplesmente riu e desligou. Ele estava em pânico. Todos os sinais pareciam apontar para uma estrutura de traição mais profunda. A imagem de Lúcia, com seus olhos penetrantes, retornou à sua mente. O que ela sabia de verdade? E por que tinha avisado sobre Marcos? Ele não podia perder tempo. Precisava descobrir o que estava por trás daquela mensagem. Roberto correu para a rua, sentindo a vibração do asfalto sob seus pés. O mundo ao seu redor começava a se tornar um borrão. Ele se dirigiu a uma favela próxima, onde sabia que Lúcia costumava se esconder. Suas pernas estavam em ação, enquanto sua mente corria, tentando juntar as peças. Por que ela não apareceu mais? Pensou. Por que seria sequestrada? Quando chegou ao local, encontrou uma movimentação estranha. Pessoas olhavam para ele com desconfiança. Ele parou uma mulher, a quem conhecia da vizinhança. "Você viu a Lúcia?" perguntou, a urgência na voz quase pulando de seu peito. "Ela foi levada ontem à noite." Ela respondeu, visivelmente abalada. "Mas não é só isso. Tem algo muito errado, Roberto. O Marcos, ele não é quem você pensa que é." Seu coração disparou. A verdade dela ecoou nas paredes de seu ego. Ele não ousou perguntar mais. O medo do que poderia ouvir era palpável. De repente, um grito cortou o ar. Ele se virou, apontando na direção do som. Uma multidão se aglomerava em volta de um carro. Um homem saiu correndo, esbaforido. A polícia estava em sua cola. Era Marcos, o mesmo amigo que Roberto sempre confiou, o cara que estava em sua casa. A cena desenrolou-se em questão de segundos. Marcos se virou para a multidão. A expressão dele era de desespero. Ele gritou: "Não sou eu! Não fui eu!" O lado humano de Roberto se despedaçou. Ele queria acreditar em Marcos, mas naquela fração de segundo, tudo virou um pesadelo. A polícia prendeu Marcos e, ao revistá-lo, encontraram algo. Um pendrive. A multidão murmurava: "O que tem nesse pendrive?" Alguém gritou, desferindo o golpe final na confiança que ele tinha em seu amigo. Então alguém da equipe policial gritou para Roberto: "Você conhece esse homem?" E apontou. Roberto olhou e, para seu horror, viu que era um velho conhecido de sua esposa, Helena, fera da alta sociedade. Ele não conseguia acreditar. Era muita informação para processar de uma vez. A imagem de Lúcia, os segredos de Marcos e agora o rosto de Helena naquele escândalo. Ele sentiu como se tudo o que conhecia estivesse desmoronando diante dele. "Tem certeza?" Ele se virou para a mulher, buscando uma confirmação. Roberto sabia que aquela era uma revelação devastadora. Qual seria a relação entre Helena, Marcos e Lúcia? Por que tudo estava interligado num fio de traição e desespero? Enquanto a sirene da polícia ressoava ao fundo, um nó apertava sua garganta. Ele queria entender. A verdade não estava apenas escandalosa, mas podia custar tudo o que ele havia construído. E no meio desse caos, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente estava por trás de tudo isso? O que mais ele não sabia? A noite ainda era longa.
e a busca por respostas mal havia começado. O caos ainda estava ressoando quando Roberto encarou Marcos, que estava sendo levado pela polícia. Mas, num instante de distração, o olhar de Roberto se desviou. Ele não acreditava no que via. Helena estava no meio da multidão. A expressão dela era de horror, de medo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma espécie de alívio. O que estava acontecendo? De repente, um homem surgiu correndo do fundo da esquina. Parecia desesperado. Uma figura familiar. Era Eduardo, um amigo de longa data de Roberto, conhecido por sua astúcia nos negócios. Mas agora, seu rosto carregava uma expressão que deixou Roberto em estado de alerta. "O que você está fazendo aqui, Eduardo?" Roberto gritou. Mas antes de o amigo pudesse responder, ele começou a gritar, cortando a agitação. "Precisamos falar. É sobre a Lúcia." Antes que Roberto pudesse processar, Eduardo se lançou para a frente, empurrando algumas pessoas. Ele segurou a mão de Marcos, os olhos abertos em choque. Eu sei o que você está fazendo, Marcos." As palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Eduardo estava envolvido? Que segredos ele poderia ter? A multidão silenciou, todos os olhares agora voltados para aquele momento carregado de tensão. Marcos começou a gritar: "Você não sabe de nada! É tudo uma armadilha! Lúcia não é quem você pensa!" A revelação pairou no ar como uma nuvem pesada. O que isso significava? Lúcia era uma mendiga, não? O rosto de Roberto estava pálido enquanto ele tentava entender. O que Eduardo sabia? O que Marcos estava insinuando? "Olha para ela, Roberto!" Eduardo gritou, desesperado. "Ela está muito mais envolvida do que você imagina. Você precisa saber a verdade. É sobre a negociação que você fez com..." A voz de Eduardo foi cortada por um barulho estrondoso. Uma explosão subitamente estremeceu o asfalto. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés e viu fumaça se erguer em direção ao céu. A multidão entrou em pânico, pessoas gritando, correndo em todas as direções. No meio do caos, Roberto viu Helena se afastar, a expressão dela brutalmente confundida. "Eles não vão parar", gripou Eduardo, puxando Roberto pela camisa. "Vamos! Precisamos sair daqui!" Roberto estava atordoado. O que estava acontecendo? A explosão era uma distração, um desvio. Lúcia! Marcos! Helena! Tudo estava ligado a algo muito maior. Ele virou-se, mas não conseguia mais ver Helena em meio à confusão. O medo o consumia. A polícia, fiscais, jornalistas e a multidão em pânico tornaram o cenário um verdadeiro campo de batalha. Mas, no meio disso, uma voz ressoou, clara como um sino. "A verdade está por trás dos rostos que você confia, Roberto. A Lúcia não é uma estranha." Ele paralisou. A voz era de Lúcia. Mas por que estaria com ela? Ele mal tinha percebido o ser humano incrível que existia por trás da imagem da mendiga. A confusão do momento sumiu e ele sentiu um impulso imenso de descobrir. Precisava encontrá-la. A inquietação dentro dele aumentou. Cada batida do coração trazia mais perguntas. Eduardo puxou-o novamente. "Vamos! Não temos tempo!" Mas Roberto se soltou, decidindo seguir sua intuição. Ele would find Lúcia. O que ela sabia? O que realmente aconteceria se ele descobrisse? As perguntas flutuavam, deixando seu coração acelerado. O ônibus que passava lanterna
iluminava o caos às suas costas. O que mais ele não sabia? O que estava se desenrolando perto dele enquanto os segredos estavam prestes a ser expostos? No fundo, Roberto se perguntava. Ele estava preparado para ouvir a verdade que mudaria tudo. O caminho adiante estava sombrio e o desconhecido lhe aguardava. Roberto estava paralisado, tentando processar tudo o que acontecia ao seu redor. A explosão ecoava em sua mente, e ele estava prestes a seguir sua intuição quando se virou novamente. Eduardo estava desesperado, puxando pela mão e gritando: "Precisamos ir!" Mas a voz de Lúcia ainda ressoava em sua cabeça. A verdade está por trás dos rostos que você confia. O que Lúcia queria dizer? Ele não podia acreditar que ela não era quem parecia ser. Naquele momento, algo dentro dele começou a fazer sentido. Mas a confusão ainda dominava. A multidão parecia entrar em pânico. Pessoas correndo, gritos por todos os lados. O coração de Roberto batia descompassado. Ele se virou para olhar novamente o local onde viu Helena. E nesse instante, o que ele viu o fez parar em seco. Ela estava cercada por 2 homens desconhecidos. Os olhares deles eram frios, ameaçadores, e o rosto de Helena estava pálido de medo. "Helena!" ele gritou, mas o barulho ao seu redor abafou sua voz. Ao mesmo tempo que se lançava em direção a ela, uma mão segurou seu ombro com força. Era Eduardo, que insistiu: "Não, é uma armadilha. Eles estão aqui para ela." "Do que você está falando?" Roberto estava perdido, mas a visão da esposa em perigo era mais forte que qualquer aviso. Ele sacudiu o braço de Eduardo e foi em frente. "Eu não vou deixá-la." Seguindo seu instinto, ele disparou para onde Helena estava. Mas assim que chegou perto, um dos homens tirou uma arma. O sangue de Roberto gelou. "Não se mexa!" o homem gritou. Uma onda de adrenalina atravessou seu corpo. Ele precisava agir rápido. Recuei um passo, o coração batendo como um tambor. E então, algo incrível aconteceu. Lúcia, a mendiga que antes parecia tão frágil, surgiu repentinamente no campo de visão de Roberto. Ela estava a poucos passos dele, gritando com voz firme: "Pare! A verdade vai te libertar!" Ela não parecia mais uma mendiga. Sua postura estava ereta. Sua voz ecoava a autoridade. Por um momento, ele não reconheceu aquela mulher. Os homens que cercavam Helena hesitaram, e nesse instante Lúcia avançou, apontando para o homem armado. "Você não sabe com quem está lidando. Largue essa arma ou você vai se arrepender." A coragem que emitiu fez todos no local congelarem. Roberto estava aturdido. Como ela sabia disso? Quem era Lúcia verdadeiramente? Os homens, amedrontados pela força inesperada de Lúcia, trocaram olhares nervosos. Mas foi quando um dos homens encostou a mão em uma chave que tudo virou de cabeça para baixo. Ele sorriu, um sorriso que Roberto nunca quis ver novamente. Você não entende, não é? Não dá para escapar disso. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. E antes que alguém pudesse reagir, ele apertou um botão em um dispositivo que segurava na mão. A explosão anterior tinha sido apenas um aviso. O céu escureceu e uma série de novas explosões começaram em vários pontos da cidade. A fúria do caos se espalhava. Agora a multidão não só estava em pânico, mas entrava em um estado de desespero absoluto. Roberto sentiu seu mundo desmoronar. O olhar de Helena se deparou com o de Roberto.
O medo e a confusão refletidos em seus olhos pareciam dizer tudo. Roberto, o que está acontecendo? E naquele momento, tudo o que ele acreditava saber e sentia sobre ela começou a se desvanecer. Lúcia gritou: "Não fique aqui! Isso é uma armadilha para acabar com todos nós!" Roberto hesitou, o coração dividido entre a mulher que sempre amou e a mulher que parecia ser a chave para a verdade. Qual era o papel de Lúcia nisso tudo? Por que esse jogo estava sendo jogado tão perto dele? E no meio de todo o caos, uma nova pergunta. Ele sentiu um nó na garganta, incapaz de responder à própria dúvida, enquanto as explosões ressoavam e a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Enquanto o chão tremia sob seus pés, Roberto percebeu que a batalha estava apenas começando. Ele não tinha ideia do que estava por vir. O caos estava se desenrolando à sua frente, e a verdadeira natureza de todos ao seu redor estava prestes a ser revelada. Roberto estava paralisado, tentando processar tudo o que acontecia ao seu redor. A explosão ecoava em sua mente, e ele estava prestes a seguir sua intuição quando se virou novamente. Eduardo estava desesperado, puxando-o pela mão e gritando: "Precisamos ir!" Mas a voz de Lúcia ainda ressoava em sua cabeça. A verdade está por trás dos rostos que você confia. O que Lúcia queria dizer? Ele não podia acreditar que ela não era quem parecia ser. Naquele momento, algo dentro dele começou a fazer sentido, mas a confusão ainda dominava. A multidão parecia entrar em pânico. Pessoas. Ele se virou para olhar novamente o local onde viu Helena. E nesse instante, o que ele viu o fez parar em seco. Ela estava cercada por 2 homens desconhecidos. Os olhares deles eram frios, ameaçadores, e o rosto de Helena estava pálido de medo. "Helena!" ele gritou. Mas o barulho ao seu redor abafou sua voz. Ao mesmo tempo que se lançava em direção a ela, uma mão segurou seu ombro com força. Era Eduardo, que insistiu: "Não, é uma armadilha! Eles estão aqui para ela!" "Do que você está falando?" Roberto estava perdido, mas a visão da esposa em perigo era mais forte que qualquer aviso. Ele sacudiu o braço de Eduardo e foi em frente. "Eu não vou deixá-la." Seguindo seu instinto, ele disparou para onde Helena estava. Mas assim que chegou perto, um dos homens tirou uma arma. O sangue de Roberto gelou. "Não se mexa!" O homem gritou. Uma onda de adrenalina atravessou seu corpo. Ele precisava agir rápido. Recuei um passo, o coração batendo como um tambor. E então, algo incrível aconteceu. Lúcia, a mendiga que antes parecia tão frágil, surgiu repentinamente no campo de visão de Roberto. Ela estava a poucos passos dele, gritando com voz firme: "Pare! A verdade vai te libertar!" Ela não parecia mais uma mendiga. Sua postura estava ereta. Sua voz ecoava a autoridade. Por um momento, ele não reconheceu aquela mulher. Os homens que cercavam Helena hesitaram. E nesse instante, Lúcia avançou, apontando para o homem armado. "Você não sabe com quem está lidando! Largue essa arma ou você vai se arrepender!" A coragem que emitiu fez todos no local congelarem. Roberto estava aturdido. Como ela sabia disso? Quem era Lúcia verdadeiramente? Os homens, amedrontados pela força inesperada de Lúcia, trocaram olhares nervosos. Mas foi quando um dos homens encostou a mão em um dispositivo que tudo virou de cabeça para baixo. Ele sorriu, um sorriso que Roberto nunca quis ver novamente. "Você não entende, não é?"
Não dá para escapar disso. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. E antes que alguém pudesse reagir, ele apertou um botão em um dispositivo que segurava na mão. Foi como se o chão se abrisse sob eles. Uma nova explosão, não distante, fez tudo estremecer. As calles, que antes eram caos, agora se tornaram um inferno. Gritos se misturavam ao som da destruição. A visão de fogo e fumaça surgiu em várias direções. O medo tornou-se palpável. Mas o que aconteceu em seguida deixou Roberto em choque. Antes que ele pudesse reagir, a própria Helena se tornou uma figura assustadora. De repente, ela ativou um pequeno dispositivo em seu pulso e o chão tremeu mais forte. Você não pode escapar, Roberto! Ela gritou, sua voz revelando um lado que ele nunca conhecera. Todos os olhares se voltaram para ela, incluindo Lúcia, que parecia incrédula. O que você fez, Helena? Ela sorriu, mas não era um sorriso amigo. Você sempre foi tão fácil de manipular. E agora aqui estamos. A máscara da esposa se despedaçou, revelando uma mulher completamente diferente, que não era a parceira amorosa que ele conhecia. Você não vê? Lúcia é parte de tudo isso. Ninguém nesse jogo saiu ileso. E você é só uma peça. O mundo de Roberto desmoronou. As últimas palavras de Lúcia voltaram à sua mente. Mas agora tudo parecia um truque. A traição estava em Gaza e ele ingenuamente nunca percebeu. Eduardo estava em choque ao lado dele, incapaz de processar. Não é possível! Gritou Lúcia, confusa e horrorizada com a revelação. Você estava envolvida com eles. Sim, Helena respondeu, um brilho de satisfação em seus olhos. E não parei por aí. Tudo o que eu fiz foi para nos proteger, para garantir que nós fôssemos os últimos em pé. E agora, meu amor, você está preso nesse jogo. Essa cidade vai arder e você está no centro de tudo. E com isso, o caos que começou com a mendiga agora tinha se tornado um cataclismo que ameaçava devorar Roberto e tudo que ele pensava que conhecia. Helena, o que você está fazendo? Ele não só a questionava, mas buscava a verdade, que já não tinha mais. O tempo parecia parar. O que ele faria agora? As mentiras estavam se desdobrando em uma revelação devastadora. E a única certeza que lhe restava era que a traição poderia ter um custo muito mais alto. Uma sombra escura se aproximava. E Roberto sabia que ele precisava escolher um lado. Mas qual? A vida que conhecia e as relações que ele valorizava desmoronavam diante de seus olhos. O que vai ser, Roberto? Você vai se juntar a nós ou ficar dançando com os outros? A pergunta ressoava em seus ouvidos, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Roberto estava paralisado, tentando processar tudo o que acontecia ao seu redor. A explosão ecoava em sua mente, e ele estava prestes a seguir sua intuição quando se virou novamente. Eduardo estava desesperado, puxando-o pela mão e gritando: "Precisamos ir!" Mas a voz de Lúcia ainda ressoava em sua cabeça. A verdade está por trás dos rostos que você confia. O que Lúcia queria dizer? Ele não podia acreditar que ela não era quem parecia ser. Naquele momento, algo dentro dele começou a fazer sentido, mas a confusão ainda dominava. A multidão parecia entrar em pânico. Pessoas correndo, gritos por todos os lados. O coração de Roberto batia descompassado.
Ele se virou para olhar novamente o local onde viu Helena. E nesse instante, o que ele viu fez parar em seco. Ela estava cercada por 2 homens desconhecidos. Os olhares deles eram frios, ameaçadores, e o rosto de Helena estava pálido de medo. Helena! Ele gritou. É uma armadilha! Eles estão aqui para ela! Do que você está falando? Roberto estava perdido, mas a visão da esposa em perigo era mais forte que qualquer aviso. Ele sacudiu o braço de Eduardo e foi em frente. Eu não vou deixá-la. Seguindo seu instinto, ele disparou para onde Helena estava. Mas assim que chegou perto, um dos homens tirou uma arma. O sangue de Roberto gelou. Não se mexa! O homem gritou. Uma onda de adrenalina atravessou seu corpo. Ele precisava agir rápido. Recuei um passo, o coração batendo como um tambor. E então, algo incrível aconteceu. Lúcia, a mendiga que antes parecia tão frágil, surgiu repentinamente no campo de visão de Roberto. Ela estava a poucos passos dele, gritando com voz firme: Pare! A verdade vai te libertar! Ela não parecia mais uma mendiga. Sua postura estava ereta. Sua voz ecoava autoridade. Por um momento, ele não reconheceu aquela mulher. Os homens que cercavam Helena hesitaram. E nesse instante, Lúcia avançou, apontando para o homem armado. Você não sabe quem era Lúcia verdadeiramente. Os homens, amedrontados pela força inesperada de Lúcia, trocaram olhares nervosos. Mas foi quando um dos homens encostou a mão em um dispositivo que tudo virou de cabeça para baixo. Ele sorriu um sorriso que Roberto nunca quis ver novamente. Você não entende, não é? Não dá para escapar disso. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. E antes que alguém pudesse reagir, ele apertou um botão em um dispositivo que segurava na mão. Foi como se o chão se abrisse sob eles. Uma nova explosão não distante fez tudo estremecer. As calçadas, que antes eram caos, agora se tornaram um inferno. Gritos se misturavam ao som da destruição. A visão de fogo e fumaça surgiu em várias direções. O medo tornou-se palpável. Mas o que aconteceu em seguida deixou Roberto em choque. Antes que ele pudesse reagir, a própria Helena se tornou uma figura assustadora. De repente, ela ativou um pequeno dispositivo em seu pulso e o chão tremeu mais forte. Você não pode escapar, Roberto! Ela gritou, sua voz revelando um lado que ele nunca conhecera. Todos os olhares se voltaram para ela, incluindo Lúcia, que parecia incrédula. O que você fez, Helena? Ela sorriu, mas não era um sorriso amigo. Você sempre foi tão fácil de manipular. E agora, aqui estamos. A máscara da esposa se despedaçou, revelando uma mulher completamente diferente. Não era a parceira amorosa que ele conhecia. Você não vê? Lúcia é parte de tudo isso. Ninguém nesse jogo saiu ileso e você é só uma peça. Roberto não conseguia acreditar. A sensação de traição o atingiu como uma pancada. A multidão estava em frenesi, mas o mundo ao seu redor parecia ter parado. Não é possível! Gritou Lúcia olhando para Helena com olhos de desespero. Você estava envolvida com eles? Sim, Helena respondeu, um brilho de satisfação em seus olhos. E não parei por aí. Tudo o que eu fiz foi para nos proteger, para garantir que nós fôssemos os últimos em pé. E agora, meu amor, você está preso nesse jogo. Essa cidade vai arder e você está no centro de tudo. E com isso, uma nova onda de explosões fez o chão tremer novamente, como se o caos estivesse se intensificando.
As pessoas eram empurradas e gritos de desespero ecoavam. No meio de tudo isso, uma ideia começou a se formar na cabeça de Roberto. Por que ele nunca suspeitou de nada? O que mais ele não sabia sobre a mulher com quem se casou? Eduardo, ainda ao seu lado, estava paralisado. Roberto, não! Isso não pode acontecer! Mas a voz de Helena soava como um eco distante em sua mente. A rabugenta e confusa relação agora se tornava uma armadilha mortal. Então, entre os gritos e o fogo, o homem que havia apertado o botão sorriu como se soubesse de tudo. Você não sabe a verdadeira extensão do que está acontecendo aqui. Isso é apenas o começo. Ele apontou para Lúcia e disse: ela, a mendiga, não é quem você imagina, Roberto. Ela tem um passado sombrio, algo que pode destruir tudo. Roberto sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele não sabia se acreditava, mas algo dentro dele dizia que a verdade estava além da sua compreensão. E numa fração de segundo, Lúcia olhou direto para Roberto e uma centelha de dor e verdade passou por seus olhos. Precisamos falar sobre tudo! Naquele momento, todas as tensões se intensificaram. Estavam tantos segredos, tantas mentiras pairando no ar. E a única pergunta que Roberto poderia fazer com toda a força de sua alma foi: o que você está escondendo, Lúcia? Só que antes que ela pudesse responder, uma nova explosão atingiu próximo a eles e Roberto foi arremessado para trás, caindo no chão, ofegante, com imagens de traições, segredos e uma cidade em chamas dançando em sua mente. E no meio desse caos, a única certeza era: a verdade estava prestes a ser revelada, e quando isso acontecer, tudo mudaria para sempre. Roberto estava paralisado, tentando processar tudo. O quê? Ele mal podia acreditar nas palavras de Helena. Mas, antes que pudesse perguntar mais, o céu escureceu com um estrondo que fez todos à sua volta recuarem. Um carro despencou do alto da rua, atingindo o chão com um tombo ensurdecedor. E então tudo ficou em câmera lenta. O veículo estava coberto de fumaça e as pessoas começaram a gritar. Um dos homens que cercavam Helena hesitou e seu olhar ficou colado no carro, que agora em chamas exalava um cheiro de gasolina. Os outros, também atordoados, foram pegos de surpresa pela nova ameaça. Helena, corra! Roberto gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. Helena estava em choque, suas expressões variando entre raiva, medo e um tipo de satisfação que se tornava cada vez mais intensa. O que havia de errado com ela? Quando Roberto tentou avançar, Lúcia o agarrou pelo braço, interrompendo seu movimento. Essa não é a resposta! Você precisa saber a verdade. A urgência em sua voz fez o corpo de Roberto vibrar. E como se o destino tivesse uma crueldade particular, o carro que caíra agora explodiu com força, espalhando estilhaços por toda parte. O impacto foi tão intenso que Roberto se viu jogado para o lado. Ele sentiu o chão duro contra suas costas e a dor irradiou por todo o corpo. Ao olhar para cima, o mundo parecia um pesadelo. Tudo em seu campo de visão estava envolto em fumaça e caos. Quando finalmente conseguiu se levantar, sua visão estava turva, mas avistou Helena.
Ela estava perto de Lúcia agora, e um olhar profundo as conectava. O que era aquilo? A expressão de Lúcia assumia algo mais. Ela não parecia mais uma estranha, mas sim uma mulher forte, determinada. Você precisa entender, Roberto. Todos estão conectados por segredos antigos. Helena está no centro disso tudo. E como se aquele momento estivesse predestinado, a resposta de Helena pairou no ar. Eu sou parte de tudo, Roberto. Você nunca poderia imaginar. O que ele sentiu foi um soco no estômago. As peças pareciam se encaixar de maneira cruel. Você aparenta ser a vítima, mas na verdade você é apenas uma marionete no jogo que eu estou jogando. Aquela mulher que ele amava era alguém que ele não conhecia. Mas tudo mudou quando o homem de antes, que tinha apertado o botão do dispositivo, começou a se mover na direção deles. É hora de revelar o que realmente está por trás disso, ele disse com um sorriso sinistro, enquanto levava a mão ao casaco e retirava um objeto que reluzia na luz do fogo. Um arquivo que parecia antigo, coberto por uma pasta de couro gasto. Ele abriu revelando fotos. Fotos de Roberto, de Lúcia, de Helena e Eduardo. Ele estava por trás de tudo. A conexão de todos eles misturada em traição e segredos. Essas são as suas vidas, Roberto. Todo o seu passado, tudo o que você acha que sabe, tudo estava sendo monitorado. As palavras, junto com as imagens, foram como uma facada. Eduardo estava paralisado também, ao lado dele. Você não pode fazer isso! Ele gritou. Com o caos ao redor deles, a verdade escandalosa era um choque total. Alguém observava, manipulava tudo por trás das cortinas. E agora a revelação estava aqui. O traidor estava à vista e a verdade deles agora parecia uma grande farsa. Isso é só o começo. O homem sussurrou. Estamos apenas começando a revelar o que você se recusa a ver. No fundo, algo dentro de Roberto estalou. Os laços de amor que ele acreditava existir agora pareciam correntes de mentiras e desconfiança. Ele olhou para Lúcia, que agora era uma figura de autoridade, e por um segundo, até mesmo uma aliada. O que mais você sabe? Perguntou a ela, um fio de esperança brotando mesmo em meio ao caos. Mas antes que ela respondesse, uma nova explosão sacudiu o chão novamente com força. Diferente de todas as anteriores. Luzes e fumaça invadiram o ar. E o que Roberto não esperava aconteceu. Entre as chamas, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe, que ele não via há anos. Mas ela parecia diferente. Seus olhos carregando uma tensão que desafiava a própria compreensão de Roberto. Você precisa entender, meu filho. Isso é mais do que você imagina. A cena que se desenrolou diante dele era como um filme distante. Tudo em sua vida, todos os relacionamentos, agora cercados por um mistério e um desencadear de eventos que estariam prestes a quebrar a realidade que ele conhecia. E naquele momento repleto de caos, o horizonte se escureceu ainda mais. E Roberto sabia que as verdades que estavam... As explosões ainda ecoavam em sua mente, e a pergunta que pendia no ar, cheia de tensão, era: o que Lúcia realmente sabia? Olhando nos olhos dela, a desconfiança se misturava ao medo e à confusão. Ele mal podia acreditar nas palavras de Helena, mas antes que pudesse perguntar mais, o céu escureceu com um estrondo que fez todos à sua volta recuarem. Um carro despencou do alto da rua, atingindo o chão com um tombo ensurdecedor. E então,
tudo ficou em câmera lenta. O veículo estava coberto de fumaça e as pessoas começaram a gritar. Um dos homens que cercavam Helena hesitou e seu olhar ficou colado no carro que agora, em chamas, exalava um cheiro de gasolina. Os outros, também atordoados, foram pegos de surpresa pela nova ameaça. Helena, corra! Roberto gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. Helena estava em choque, suas expressões variando entre raiva, medo e um tipo de satisfação que se tornava cada vez mais intensa. O que havia de errado com ela? Quando Roberto tentou avançar, Lúcia o agarrou pelo braço, interrompendo seu movimento. Essa não é a resposta. Você precisa saber a verdade. A urgência em sua voz fez o corpo de Roberto vibrar. E como se o destino tivesse uma crueldade particular, o carro que caíra agora explodiu com força, espalhando estilhaços por toda parte. O impacto foi tão intenso que Roberto se viu jogado para o lado. Ele sentiu o chão duro contra suas costas e a dor irradiou por todo o corpo. Ao olhar para cima, o mundo parecia um pesadelo. Tudo em seu campo de visão estava envolto em fumaça e caos. Quando finalmente conseguiu se levantar, sua visão estava turva, mas avistou Helena. Ela estava perto de Lúcia agora, e um olhar profundo as conectava. O que era aquilo? A expressão de Lúcia assumia algo mais. Ela não parecia mais uma estranha, mas sim uma mulher forte, determinada. Você precisa entender, Roberto. Todos estão conectados por segredos antigos. Helena está no centro disso. E, como se aquele momento estivesse predestinado, a resposta de Helena pairou no ar. Eu sou parte de tudo, Roberto. Você nunca poderia imaginar. O que ele sentiu foi um soco no estômago. As peças pareciam se encaixar de maneira cruel. Você aparenta ser a vítima, mas na verdade você é apenas uma marionete no jogo que eu estou jogando. Aquela mulher que ele amava era alguém que ele não conhecia. Mas tudo mudou quando o homem de antes, que tinha apertado o botão do dispositivo, começou a se mover na direção deles. É hora de revelar o que realmente está por trás disso, ele disse, com um sorriso sinistro, enquanto levava a mão ao casaco e retirava um objeto que reluzia na luz do fogo. Um arquivo que parecia antigo, coberto por uma pasta de couro gasto. Ele abriu, revelando fotos. Fotos de Roberto, de Lúcia, de Helena e Eduardo. Ele estava por trás de tudo. A conexão de todos eles, misturada em traição e segredos. Essas são as suas vidas, Roberto. Todo o seu passado. Tudo o que você acha que sabe. Tudo estava sendo monitorado. As palavras, junto com as imagens, foram como uma facada. Eduardo estava paralisado também ao lado dele. Você não pode fazer isso, ele gritou. Com o caos ao redor deles, a verdade escandalosa era um choque total. Alguém observava, manipulava tudo por trás das cortinas. E agora, a revelação estava aqui. O traidor estava à vista! E a verdade deles agora parecia uma grande farsa. Isso é só o começo, o homem sussurrou. Estamos apenas começando a revelar o que você se recusa a ver. No fundo, algo dentro de Roberto estalou. Os laços de amor que ele acreditava existir agora pareciam correntes de mentiras e desconfiança. Ele olhou para Lúcia, que agora era uma figura de autoridade, e por um segundo, até mesmo uma aliada. O que mais você sabe? Perguntou a ela, um fio de esperança brotando mesmo em meio ao caos. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão sacudiu o chão novamente, com força.
diferente de todas as anteriores. Luzes e fumaça invadiram o ar. E o que Roberto não esperava aconteceu. Entre as chamas, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe, que ele não via há anos. Mas ela parecia diferente, seus olhos carregando uma tensão que desafiava a própria compreensão de Roberto. Você precisa entender, meu filho. Isso é mais do que você imagina. Naquele momento, a realidade de Roberto virou de cabeça para baixo. Ele nunca soube que sua mãe estava envolvida nisso. Um choque percorreu seu corpo. Como ela poderia estar aqui? O que ela tinha a ver com tudo isso? Antes que pudesse se recuperar desse novo abalo, a mãe de Roberto olhou diretamente em seus olhos e disse: "Você é o alvo principal, Roberto. Eles te protegeram até agora porque você é a chave para o que eles estão planejando." O coração de Roberto disparou. O que você quer dizer com isso? A confusão e o medo tomaram conta dele. Tudo o que ele tinha construído, todos os relacionamentos, estavam sendo questionados e jogados ao vento. Ele mal conseguia respirar. Você foi escolhido, meu filho. E o que está prestes a acontecer vai mudar tudo para sempre. A voz dela era firme, mas o desespero se escondia atrás de suas palavras. Uma nova onda de pânico tomou conta da multidão ao redor. As explosões estavam apenas começando e o caos se espalhava como um incêndio florestal. Ao mesmo tempo, a conexão emocional que Roberto sentia pela sua mãe e a revelação devastadora começaram a colidir dentro dele. Ele olhou para Lúcia, que estava ao seu lado, e para Helena, que agora tinha uma expressão de desafio e fúria. A verdade que antes parecia tão clara, agora estava envolta em sombras. Ele precisaria escolher, e sua escolha não seria fácil. E enquanto a fumaça tornava o ar pesado, uma pergunta pairava na mente de Roberto. Ele estava pronto para enfrentar a verdade que mudaria tudo. As peças estavam se movendo e ele estava prestes a ser puxado para o coração de um jogo muito, muito mais perigoso do que jamais imaginou. Roberto estava paralisado, tentando processar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. As explosões ainda ecoavam em sua mente. E a pergunta que pendia no ar, cheia de tensão, era: o que Lúcia realmente sabia? Ele olhou novamente em seus olhos e sentiu uma mistura de desconfiança e medo. O caos ao redor era ensurdecedor e a fumaça tornava tudo. Você nunca entendeu, Roberto. Tudo isso foi planejado. Vai muito além de você. O que ele sentiu foi como um soco no estômago. A beleza de sua vida estava sendo destruída em frações de segundo, e tudo ao redor parecia desmoronar. É sobre controle, sobre poder. Mas então, antes que ele pudesse reagir, uma sombra se projetou em seu campo de visão. Um estrondo percorreu o ar, e tudo ao redor, de repente, pareceu desacelerar. Um carro que havia sido jogado para longe por uma explosão anterior se despedaçou na frente dele. A multidão gritou e todos se dispersaram em pânico. Era um caos total, como se o próprio mundo estivesse ruindo. Não! Lucy gritou, tentando proteger Roberto. Mas ele estava mais focado na revelação. Você sempre foi capaz de manipular as pessoas ao seu redor, Helena. Mas agora você não pode mais controlar isso. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O Ati, em meio ao caos, o homem que havia revelado as fotos, olhou para Roberto e fez um sinal. Você realmente achou que poderia escapar? Nós temos seus segredos, seu passado. Helena que sempre soube da verdade.
Ele se virou para ela. A verdade que você tentou esconder. Uma explosão próxima interrompeu suas palavras. O chão abaixo deles tremeu. E Roberto percebeu que a própria cidade estava se transformando em um campo de batalha. Ele não podia acreditar que tudo o que sabia, tudo em que confiava, estava ruindo. Os laços que formou com amigos e com Helena se tornaram uma teia de mentiras e manipulação. Fujam, agora! Eduardo gritou, puxando Roberto, mas ele estava paralisado. Queria entender, queria saber a verdade. E foi quando a verdade surgiu de forma chocante. Uma pessoa conhecida, alguém que sempre havia estado próximo a eles, apareceu de meio da fumaça. Era sua irmã, Ana, que ele pensou estar vivendo no exterior. Roberto, você não entende! Ela gritou, correndo em direção a ele. Eles estão atrás de todos nós! O olhar de Ana era de desespero. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar envolvida. Ele respondeu, assustado e confuso. Não podia acreditar que sua irmã estava misturada a tudo isso. Eu sabia que algum dia você teria que saber a verdade. Ana fez uma pausa, pegando o ar. A família! Toda a sua vida foi um grande jogo. A conexão entre todos nós é mais profunda do que você imagina. Lúcia, Helena, tudo foi fundamentado em segredos que estão prestes a ser expostos. Helena, agora, chocada, olhou para Ana com desprezo. Você também? Como pode se envolver nisso? Mas a resposta de Ana veio como um golpe. É porque você não é quem diz ser, Helena. Você está prestes a perder tudo o que construiu. Roberto não conseguia processar. Suas pernas tremiam, sua mente corria em busca de entendimento. O que mais estava escondido? Quantos jogos estavam sendo jogados ao redor dele? Ele nunca se sentiu tão perdido e, ao mesmo tempo, tão determinado a descobrir cada pedaço da verdade. E então, enquanto a cidade ardia ao redor deles, ele sabia que não poderiam mais confiar em ninguém. Cada palavra, cada ação tomava um novo significado. Precisamos sair daqui! Gritou Lúcia, puxando Roberto pelo braço. Enquanto a confusão e o medo cresciam, uma pergunta pairava em sua mente. Até onde a verdade o levaria? E qual seria o preço a pagar por ela? O caos se espalhou como fogo. Roberto, agarrando-se a uma verdade cruel, não sabia como tudo havia chegado a esse ponto. O som das explosões reverberava nos seus ouvidos. Cada estalo era como um golpe direto no coração. A fumaça envolvia tudo, borrando rostos e distorcendo realidades. Ele olhou para Ana, sua irmã, a familiaridade contrastando com a desconfiança que agora transparecia. Roberto, precisamos sair daqui! Gritou Eduardo. Mas o rosto dele estava pálido, uma sombra do amigo que Roberto conhecia. Ele sabia que a cidade estava em chamas, mas a batalha interna era ainda mais intensa. Helena, com seu sorriso maligno, não parecia mais a mulher que ele amava. Ela era uma estranha, uma manipuladora. Você não pode fugir da verdade. A voz de Lúcia cortou o ar, forte e clara. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e medo. Ela se virou para Roberto, rasgando o véu da confusão. Todos nós estamos conectados. É hora de escolhermos um lado, de enfrentar-nos a completa verdade. Helena riu, mas sua risada era quebrada, nervosa. Você acha que tem poder aqui? Todos vocês são apenas peças e eu estou no controle. O plano está em andamento e nada vai parar isso. Em meio à fumaça, uma nova onda de explosões ecoou. E tudo pareceu desacelerar. Roberto tinha que agir. Ele respirou fundo, sentindo o aperto do peito. Não sou só uma peça. Eu sou o meu próprio homem. Com isso, avançou em direção a Lúcia, segurando a mão dela.
Juntos podemos acabar com isso. Helena hesitou, o olhar dela se apagou por um instante. Mas aquele foi um momento curto. Os homens atrás dela avançaram, e o som de tiros começou a ecoar pela rua em chamas. O pânico se espalhou, corpos se esquivando e gritos ecoando. Eduardo gritava, tentando puxar todos para um local seguro. Mas Roberto sabia que a única saída era enfrentar a tempestade. Ana, você sabe algo? Fale! Sua irmã olhou para ele, a dor em seu olhar uma mistura de amor e culpa. Eu só queria proteger você. Você é o catalisador. A escolha é sua, Roberto. O desespero em sua voz cortou o coração dele. Era isso. Ele era a chave para cenários que ele nem imaginava. A cada segundo, as chamas se espalhavam, e com elas, cada mentirinha desmoronava. Cada conexão abria feridas. Finalmente, Lúcia se posicionou diante de Helena e disse com firmeza: Você não vai ganhar. Você não está sozinha nessa. Roberto olhou para frente e decidiu. A luta não era mais sobre amor ou confiança cega, mas sobre a verdade do que realmente estava acontecendo. Vamos acabar com isso agora! Ele avançou para a linha de frente, sentindo a adrenalina correr. E foi nesse momento, com o caos ao fundo, que algo mudou. Uma onda de esperança, uma fagulha de coragem. Eles podiam vencer isso, juntos. E enquanto o confronto se desenrolava, a dúvida pairava no ar como uma nuvem espessa. A última explosão iluminou o céu, a cidade estampada com a cor do fogo. O medo estava lá, mas algo novo começava a se formar. Um novo futuro. Se juntos eles pudessem superar isso, o amanhã poderia ser diferente. Mas o que viria a seguir? O que mais seria revelado enquanto enfrentavam seus próprios demônios? E enquanto a fumaça se dissipava, a dúvida ecoou. Eles estariam prontos para a verdade? Antes que tudo se apagasse na confusão, a possibilidade de mudança pairou no ar. Um aviso silencioso. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é fundamental para seguirmos juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho explosivo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem o impacto de apoiar o canal com essas ações.